Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mulheres com você aqui na Imagem da Cidade, ao vivo todas as quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana, diferentes momentos para estarmos juntinhos e levando para você o melhor da nossa programação. E o nosso próximo convidado traz a realidade no que se refere a um grito de socorro. Infelizmente, a violência também presente no seio familiar e a atuação da Polícia Militar para tentar administrar situações como essas. Comigo aqui, Nicolas Vasconcelos Marques, que é o primeiro tenente PM de chefe do setor de Relações Públicas do nosso 10º BPM, a nossa Polícia Militar. Seja muito bem-vindo, Nicolas, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Esses momentos são importantes para que a gente possa esclarecer qual é o trabalho da Polícia Militar e como a comunidade pode se cercar de recursos para evitar a violência no âmbito da relação doméstica e familiar. Pois é, né, Nicolas? Não é uma realidade nossa de Blumenau. A gente vem acompanhando no país como um todo, infelizmente, um crescimento de casos de violência no seio familiar, a violência doméstica, e agora, durante a pandemia do coronavírus, parece que ficou mais aflorado. Isso porque as pessoas estão ficando mais tempo em casa, não estão, não sei, se suportando, se aguentando, a tensão é muito grande lá fora e dentro de casa, e aí chegam aos casos extremos. É uma triste constatação, né, Nicolas? Sim, a violência doméstica é uma realidade de todo o país. Nós percebemos que mesmo com todos os mecanismos legais e atuação por parte dos órgãos de segurança pública, ainda assim os números são crescentes, mês após mês, ano após ano. Alguns especialistas dizem, e eu até concordo com isso, que esse aumento do número, na verdade, é o aumento dos registros, porque os fatos sempre ocorreram com a grande intensidade, mas antes as pessoas tinham medo, receio de procurar ajuda. E agora, com o fortalecimento dessas medidas, com a divulgação dessas novas ferramentas, as mulheres se sentem mais à vontade e passam a confiar com o poder público no pedido de socorro. Mas sobre esse período em específico, na pandemia, nós percebemos sim que houve um aumento maior do que aquela média de aumento que já acontecia em anos anteriores. E isso decorre de diversos fatores. Um deles é em razão do maior contato que as pessoas estão tendo em razão da necessidade de permanência no interior da residência, tendo em vista as regras de isolamento social. Então, quanto maior esse contato, maior a exposição, maiores são as desavenças, os conflitos que acabam se agravando e com a perda de paciência passa a ser realizado atos de violência. Esse é um primeiro aspecto. Portanto, o aumento do contato, a permanência junta dentro do ambiente do domicílio. Um outro aspecto também que está sendo levado em consideração é que a própria pandemia afetou diversas áreas da vida em sociedade, principalmente a economia. As pessoas perderam seus empregos, tiveram reduções salariais, perderam serviços e isso afeta também o psicológico, passa a gerar mais desequilíbrio emocional, uma pressão externa e tudo isso acaba se somando a esses pequenos conflitos e descambando para a prática de violência. É claro que tudo isso está sendo analisado por nós, para a gente, para a Polícia Militar e para os demais órgãos de competência de prevenção e combate a esses tipos de crimes. Nós estamos também nos deparando com uma novidade. Até então nós nunca tínhamos um período de pandemia como esse que está acontecendo no ano de 2020. Isso está sendo estudado pelo nosso grupo gestor e apontando ali quais são os motivos e como a Polícia Militar pode realizar uma nova postura de atendimento para tentar controlar esses números. Pois é, e para cada caso é um caso, a situação tem que ser levada em consideração, se tem ali a denúncia, se tem ali a informação de uma violência no seio familiar, tem que analisar muitos pontos até realmente chegar ao momento de uma abordagem por parte de vocês. Como é que é esse contato feito, essa ligação que chega até vocês, essa chamada que chega até vocês e depois o momento de chegar ao seio familiar por parte da Polícia Militar? Existem duas frentes. O primeiro é o de atendimento de ocorrências de emergência, que se dá através do telefone 190. Então a mulher, quando ela se sente violentada, e lembrando que essa violência ela não é somente a violência física, também a psicológica, a moral, a sexual, a patrimonial, ela faz contato com a Polícia Militar através do telefone 190, solicitando esse apoio de emergência. Então a gente desloca uma viatura com prioridade, tendo em vista que é uma ocorrência com risco à vida de uma pessoa, com risco à integridade
física do solicitante, e lá chegando a gente toma conhecimento dos fatos e dá os devidos encaminhamentos para o agressor. Portanto, se foi uma ameaça e se a vítima representar, se a mulher representar, nós vamos conduzir o autor preso para a central de polícia. Agora, se for uma lesão corporal, ou seja, ele praticou um ato de violência física, aí assim que nós constatamos isso, já damos voz de prisão em flagrante e conduzimos à central de polícia para a confecção dos procedimentos criminais. Então, essa é a primeira faceta de atuação da Polícia Militar. No atendimento, na repressão imediata, a gente é contactado, encaminha uma viatura, toma conhecimento dos fatos que estão sendo apresentados pelo solicitante, ouve testemunhas e dá esses encaminhamentos para a central de polícia, prendendo o autor em flagrante. Uma outra atuação que a Polícia Militar realiza é através da Rede Catarina de Proteção à Mulher, que é um grupo especializado que nós temos no batalhão e que passa a atuar após a primeira ocorrência de violência. Então, como um fato como esse, que a gente foi chamado, chegamos lá, constatamos violência, prendemos o agressor e levamos ele para a central de polícia. No dia seguinte, essa equipe nossa, chamada Rede Catarina, entra em contato com a vítima para conversar com ela e explicar quais são os serviços que esse programa pode levar. A exemplo de realizar rondas preventivas na residência, de conversa com essa mulher, de encaminhamento para órgãos de proteção, de órgãos de saúde, ONGs, para que ela possa se sentir acolhida, assistida por parte do poder público e ela se sinta segura para continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido, ou pelo menos evitar, o agravamento da situação, e para o próprio agressor saber que a Polícia Militar está presente, que a gente não está indo somente no momento da ligação, mas em momento posterior, para continuar atendendo, para continuar acompanhando o caso de forma bem personalizada. Esse é o trabalho que é realizado pela Rede Catarina de Proteção à Mulher aqui em Blumenau. Ô Nicolas, nada justifica a violência. A gente tem que sempre afirmar isso, nada justifica a violência. Mas assim, tem situações em que vocês percebem que os nervos ficaram mais aflorados, cabeça quente, tudo não passou daquele momento e depois dali para frente se consegue um entendimento maior entre o casal e isso não volta mais a repetir? O que acontece é que a gente até conversa bastante isso com as mulheres, é que quando a situação chega ao ponto de ser acionada a Polícia Militar, é certo que outros conflitos já existiram em momento anterior. E o chamado da Polícia Militar é a última gota, é quando o fato realmente não tem mais como ser resolvido entre uma conversa com os envolvidos. Então nós sempre aconselhamos a mulher, quando aciona a Polícia Militar, a insistir pelo pedido de apoio policial. E não achar que a gente vai conversar com o agressor e que a situação vai ser resolvida, porque não se resolve. Os casos mostram que a tendência é só se agravando. Então, ainda que a gente chegue numa ocorrência e a gente perceba que foi um conflito pontual, a gente conversa com eles, investiga um pouco os fatos anteriores e começa a perceber que não foi o primeiro caso. Essa violência, ela, na maioria das vezes, ela começa de maneira muito discreta, com um grito, com um dano patrimonial, com uma proibição não justificada, por exemplo, de você não pode sair hoje, você não vai visitar suas amigas. Isso são formas de tolher o direito à liberdade da mulher, manifestações iniciais de violência que vão se agravando, e quando ela entra em contato conosco, é porque nós sabemos, a situação não pode e não tem mais condição de ser resolvida apenas entre eles. Precisa de uma intervenção nossa para que o fato não se agrave, porque é uma tendência, o fato sempre se agravando. As pessoas elas vão perdendo o limite, vão perdendo a tolerância e elas vão sempre avançando um passo a mais no sentido de violência que pode desencadear no fato mais grave, que é o feminicídio. Que também temos acompanhado, infelizmente, situações que deixam nós da imprensa com o coração partido. Imagina o seio familiar também que se quebra ali dentro, um momento de realmente de tirar a própria vida. Sim. Por uma desavença, uma violência que poderia ser evitada através de um bom diálogo ou, se for o caso, uma separação, aceitar muitas vezes o fim de um relacionamento, Perfeito. Esse é um dos trabalhos da Rede Catarina, de conversar, de orientar. Eles têm um conteúdo até de cunho psicológico, psiquiátrico, de dar esse alerta, essa advertência, de mostrar que não tem mais como aquela relação permanecer, que é preferível que eles resolvam se separar, que eles resolvam tomar seus rumos, porque a união, a manutenção do contato só vai se agravar e pode levar, como você bem destacou, a casos mais graves de feminicídio. Esse ano em Blumenau nós não tivemos na forma consumada ainda nenhum,
mas sabemos que é uma fração de segundo isso acontece, né? Principalmente porque é algo que ocorre no interior de uma residência, onde a gente não passa com a viatura dentro da residência, a gente passa nas ruas, né? Então o trabalho de prevenção é muito difícil e os nervos à flor da pele, os efeitos negativos provocados pela pandemia podem se somar a isso e por um ato muitas vezes impensado, irracional, de impulso, provocar a morte de uma mulher e não tem mais nada que a gente possa fazer para resgatar aquela vida. E aqui estamos falando muitas vezes, né, Nicolas, de espectadores que são os filhos, e agora mais do que nunca os filhos estão em casa, não estamos com as aulas acontecendo presencialmente, então os filhos estão em casa e infelizmente presenciando muitas cenas de violência entre seus pais, né? Presenciam, e isso é uma outra preocupação nossa, porque aquilo acaba gerando como um exemplo. As crianças, elas têm os pais como referência, né? E a educação também parte do exemplo. E quando eles começam a observar que parece ser algo comum, normal, o homem gritar com a mãe, né, o pai gritar com a mãe, de agredir a mãe, isso vai gerando uma educação negativa, uma formação prejudicial, e mais à frente essas crianças que no futuro serão adultos podem reproduzir esses atos de violência que estão presenciando. Então é uma preocupação nossa também, o fato das escolas estarem, em razão da pandemia, com as suas atividades suspensas. Pode ser que essa geração, mais à frente, também tenha esse aspecto prejudicial. Acredito que outros aspectos também podem ter, no aspecto da formação, da educação, praticamente um ano perdido, né? E também no aspecto, eventualmente, da violência, se eles estiverem inseridos num ambiente prejudicial, em que os pais estão se agredindo, se violentando, e ele observando toda aquela cena. É mais uma consequência desse novo momento que estamos vivendo. O tempo está passando, já estamos no segundo semestre e ainda não conseguimos ver uma luz no fim do túnel quando o assunto envolve a pandemia, envolve o novo coronavírus. E aí novas regras vão surgindo, a necessidade realmente de conter a população, porque o que se pede? Fique em casa se assim puder, ou mantenha o distanciamento, use máscaras, e infelizmente muitas pessoas não conseguem usar isso para o seu bem e acabam desrespeitando, e a Polícia Militar também tem feito um papel muito importante de controlar, administrar situações como essa aqui na nossa cidade e região, né, Nicolas? Sem dúvidas, a Polícia Militar teve mais um encargo desde a decretação da pandemia, que foi a de fiscalizar os atos emanados pelo poder público, seja municipal ou estadual. Então nós estamos fiscalizando bares, fiscalizando festas, acompanhando a rotina das pessoas para que a gente possa cumprir rigorosamente essas medidas que visam um bem maior, que é da própria coletividade. Mas é interessante que as pessoas percebam que, além desse trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Militar, é muito importante que todos tenham a consciência de bem cumprir, o bom senso de bem cumprir, porque essas medidas, elas visam realmente proteger o cidadão, né? Não é necessário aguardar a intervenção da polícia, uma autuação nossa, um termo de interdição para que eles mudem. Cada um precisa entender da sua parcela de responsabilidade, que esse é um problema que afetou todos nós, todos, governantes, governados, poder público, poder privado, empresa, cidadão, e a gente precisa acompanhar e confiar num aspecto técnico, na medicina, para que a gente possa, através desses recursos, controlar o crescimento da doença até que surja as vacinas, um medicamento apropriado para que a gente possa conter dessa maneira a progressão da doença, da Covid-19. É verdade. E vocês, policiais, como é que vocês estão se cuidando? Estão zelando pelo bem maior de vocês também, que são, né, os familiares, filhos, esposa, maridos? Como é que vocês estão também administrando esse dia a dia profissional e depois o dia a dia em casa, Nicolas? Essa é uma preocupação nossa, né? Nós policiais também temos vida, né? Família, temos uma casa, filhos, pais, avós. Então a gente tem uma preocupação a mais porque nós estamos todos os dias nas ruas, atendendo todos os tipos de ocorrência. Porque o que teve algo que não parou com essa pandemia foi o crime. Não parou, né? O criminoso, ele não respeita a lei, muito menos esses decretos quanto à pandemia. O crime continua do mesmo jeito e a gente também não parou, né? Para o azar deles, nós também não paramos e continuamos firmes e fortes, prendendo, realizando operações, e inevitavelmente nós estamos tendo contato com pessoas com a doença. Mas a gente tenta utilizar desses mecanismos que foram divulgados pelo governo, a exemplo da utilização dos EPIs, como máscara, como óculos, luvas e o álcool em gel, antes, durante e após a ocorrência, para evitar a contaminação. Então,
a gente acabou moldando um pouco a nossa postura, sem alterar a atividade operacional. Continuamos fazendo barreiras, operações, patrulhas, abordando, mas tentando ao máximo possível respeitar esses mecanismos, né, de defesa que foram postos, como distanciamento, uso de EPIs, para evitar a contaminação. Até hoje, nós tivemos apenas 2 policiais que tiveram confirmação da doença, e logo quando manifestaram os primeiros sintomas, nós os afastamos da atividade operacional e do contato com os demais policiais, até que se confirmasse, eles ficassem aquele período de repouso e pudessem retornar. Os 2 já se recuperaram bem, a doença não afetou de forma grave, até pela própria idade, são policiais novos que já realizavam atividades físicas, então com 14, 15 dias eles já estavam bens e voltaram à atividade normal. Que bom, mas aqui estamos falando de um inimigo comum para todos e a gente não sabe como o meu corpo vai reagir, como o seu corpo vai reagir, então por isso que é necessário sim esse respeito que começa por mim, começa por você e se estende na coletividade, né, Nicolas? Sem dúvidas, esse é o papel que cada um tem que ter na sua responsabilidade para com a redução da propagação da doença. É isso aí. Qual é o recado final da Polícia Militar para quem nos acompanha agora em casa? A Polícia Militar continua à disposição. Nós somos acionados através do 190. Existe também um aplicativo PMSC Cidadão que todos podem baixar nas lojas virtuais do seu smartphone com uma forma mais rápida e segura de acionamento da PM. Além disso, nós continuamos fazendo as nossas operações e estamos à disposição de todos para juntos podermos superar o mais rápido possível e que a vida volte ao normal. É isso aí. Muito obrigada por estar conosco hoje aqui na nossa TV Galega, ok? Ok, estamos à disposição. Gente, intervalo comercial chegando e na sequência tem muito mais. O nosso próximo assunto está relacionado com a orientação também no que diz respeito a cuidados alimentares. Você ganhou um pezinho a mais agora durante esse momento de isolamento? Vamos então cuidar da sua saúde, da nossa saúde? Daqui a pouquinho no próximo bloco.